Alô, caras lindas! Então, hoje o assunto é sério: inveja versus comparação. Então, em muitas sessões, isto é um tema que, claro que eu tento explicar da melhor forma, tento abordar isto de uma forma mais prática, de uma forma em que consigamos olhar para isso de uma forma diferente. E é um tema que sempre não vou dizer que me chateia um pouco, mas que eu consigo entender que as pessoas não têm consciência real da energia em relação a isso. Então, inveja, eu costumo dizer, por norma, não, aliás, começando de uma forma diferente, por norma, a inveja é uma coisa que as pessoas dizem, ai, toda a gente tem inveja, ai, porque não posso ir ali, porque toda a vida eu tive inveja, toda a vida eu recebo essa energia. Então, assim, temos de entender que o ser humano comparam-se uns aos outros, portanto, muitas pessoas não estão satisfeitas, tendo tudo ou não tendo nada, ok? E isto é surreal de real. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha tudo, pode estar numa energia em que não está satisfeita, e mesmo que a pessoa não tenha as coisas que gostaria, acaba por estar numa vibração de frustração. Não é suposto, mas está tudo certo. E não é esse o tema agora aqui. Mas é muito importante nós termos consciência que nós estamos numa realidade que já está feito para haver muita informação, já está feito para que haja comparação. Claro que antigamente tínhamos redes sociais e a informação não era tanta como é atualmente, mas as redes sociais atualmente fazem com que isso aconteça. Então, assim, eu noto até mesmo comigo, e claro que às vezes nós podemos dizer que também existe a admiração, ok? Mas tem de ser uma coisa muito consciente, ok? E isto é importante nós questionarmos se nós não estamos a fazê-lo, ok? Porque às vezes eu posso ter pacientes que me dizem, mas ó Filipa, mas eu não tenho inveja de ninguém, só às vezes é que, pronto, vejo que aquela pessoa tem sorte, consegue tudo e eu não consigo. Então, assim, primeira coisa que eu vou aconselhar para quando nós temos esse tipo de sentimento é nós abençoarmos o que tu queiras definir, abençoarmos quando nós vemos que alguém tem algo que nós gostaríamos. Portanto, se aquela pessoa tem um carro maravilhoso e era um carro que tu gostarias de ter, então abençoa aquela pessoa. Olha, esta pessoa, pá, boa, tu consegues, desejo toda a sorte do mundo e eu também sou merecedora de ter o carro que eu quero, ok? Aquela pessoa tem um relacionamento, eu gostava de ter um relacionamento assim, o marido comunica-se, a esposa comunica-se e é muito bonito não se ver relacionamentos assim hoje em dia. Então abençoa aquelas pessoas, olha, ainda bem que desejo todas as felicidades do mundo, desejo que aquele casal tenha muita prosperidade, tenha muito amor, muita comunicação, porque eu também sei que eu também vou ter isso no meu caminho e eu sou merecedora disso, eu sou merecedor de uma vida digna, eu sou merecedor de ter abundância na minha vida, ok? Além de já sermos, porque nós temos de sentir e estar nessa vibração, ok? Para receber o mesmo, ok? Então isto é um dos primeiros exercícios que eu aconselho a tu de alguma forma fazeres. Porquê? Porque quando nós estamos sobre uma energia de comparação e sobre uma energia de inveja, ou o que tu queiras chamar. Para mim, acho que existem vários nomes que definem a mesma coisa. É muito importante nós percebermos que o nosso campo energético também não está aberto. Porque se eu estiver numa energia de comparação, de igual forma que aquela pessoa também está perante a minha pessoa, é normal que eu efetivamente eu possa fazer ali uma troca energética. E isto é uma coisa que é real. Isto é realíssimo. E nem todas as pessoas veem a energia para ter esta consciência. Então é muito importante, mesmo sabendo que existe comparação, mesmo sabendo que existe esse tipo de energia, não estarmos com medo de receber alguma coisa, ok? Mas mais importante é percebermos se o nosso campo energético está equilibrado, se estás a usar ferramentas para tu limpares o teu campo energético e se mentalmente o teu mindset está focado no teu caminho. Portanto, se o teu mindset estiver focado no teu caminho, estiveres focado
focada na tua direção, no que é que tens de fazer, no que é que tem de ser feito, no que é que podes fazer hoje, o que é que há hoje para fazer, o que é que de trabalho, o que é que onde é que eu me posso posicionar, o que é que eu tenho de aprender, onde é que eu tenho de melhorar. Portanto, se tu estiveres focada e focado nessa energia, acredita que a nível energético 80% da energia tu não apanhas. Acredita, falo por experiência própria, está bem? Então, e olha que muitas pessoas dizem, mas Filipa, mas tu és sensitiva, tu és médium, nós quando somos médios, nós somos esponjas. Eu falo por experiência própria, que mesmo sendo médium, mesmo vendo, mesmo sentindo e mesmo fazendo trocas, acabo por ter sempre um mindset e uma consciência, ok, de observar a situação do lado de fora e ter essa clareza e consciência, não tem outra palavra, de que, ok, esta energia não é minha, isto é a pessoa está aqui à minha frente e está tudo bem. Portanto, eu estou a ouvir o que ela está a dizer, eu não estou a ouvir uma pessoa e a pensar, ok, esta pessoa está a olhar para mim, meu Deus, agora vou ficar com esta energia da pessoa. Eu não vou estar com esse tipo de pensamentos, porque estar com esse tipo de pensamentos já é abrir a porta para que aquilo de alguma forma me afete e que afete o meu campo energético. É isso, está bem? Então vamos ganhar esta consciência de em vez de nós pormos aquela palavra pesada de inveja, porque e não também romantizar isso, ok? Porque às vezes também há pessoas que dizem, mas Filipa, uma inveja boa é uma inveja saudável, é uma inveja que não tem mal. Vamos lá pôr os pontos nos is e falar as palavras como elas são. Inveja é uma coisa, admirar é outra. E tu podes admirar abençoando que aquela pessoa tem aquilo, sabendo de antemão que tu também és merecedor disso, ok? Agora, aquela inveja de, pois a pessoa tem aquilo, como eu gostava tanto de ter também, isto não é o mindset mais favorável para tu carregares, mas isto fica ao teu critério, está bem? Então eu creio que se este vídeo chegou até ti, ou se tu de alguma forma estás na minha página a ver os meus vídeos, então claramente tu sabes que o meu registro e a minha forma de trabalhar é realmente fazer um trabalho interno para mudar a forma como tu olhas para as coisas do lado de fora e quanto mais tu fizeres esse trabalho interno, mais a visão do lado de fora altera e tudo o que tiver de vir até ti, as ferramentas que tiverem de chegar até ti, elas virão e acredita que virão mesmo. Então faz a prova disso, se tiveres dúvidas, e vais ver como a tua vida melhora bastante e faz a prova disso, ok? Então era esta a mensagem que eu queria deixar aqui para nós refletirmos, no sentido de termos esta consciência que poderemos admirar alguém, poderemos ver alguém na internet que nós admiramos o trabalho, que nós admiramos a beleza daquela pessoa, mas não se esqueçam que às vezes isso é muito relativo, ok? Isso é sempre muito relativo. Tu podes estar a ver um vídeo, ou até vou dar um exemplo prático. Eu às vezes estou no ginásio e eu sou abordada muitas vezes sou abordada muitas vezes e eu fico contente por isso e claro que é um orgulho para mim, mas de uma forma saudável, que eu digo isto, mas eu sou abordada muitas vezes sobre a minha postura ou sobre o meu impacto ou a minha beleza e eu fico mesmo muito contente quando eu sou abordada de uma forma em que as pessoas dizem que é uma motivação para elas a forma como me veem treinar e eu, quando eu sinto, automaticamente, se quando a pessoa está a dar um elogio ou de alguma forma está a falar que me admira, se for recíproco, automaticamente eu também vou dizer algo que eu admiro naquela pessoa, porque às vezes é tão interessante quando nós fazemos essa troca, sabes, de estar a receber, mas eu também poder dar isso àquela pessoa, para que aquela pessoa também não sinta, porque às vezes eu consigo ler a mentalidade da pessoa e perceber que a pessoa está-me a dar um elogio, mas ao mesmo tempo está-se a diminuir, e eu não gosto de sentir isso. Então eu faço questão de, se eu sinto em algum momento isso, eu faço questão de automaticamente retribuir o elogio, porque tudo o que está de bom em mim, que a pessoa está a ver, está nela, da mesma forma que tudo o que é menos bom que ela está a ver em mim, também está nela. Então é muito interessante quando nós podemos fazer esta troca, quando nós podemos, digamos assim, não vou dizer alimentar egos,
mas quando de alguma forma podemos acrescentar todos uns aos outros, que inconscientemente alimenta o ego, mas sem necessariamente haver esse ego. E isto é muito interessante. Então, queria deixar isto aqui, queria deixar esta reflexão para nós, deixando também esta consciência, ok, e esta consciência mesmo real, de que nem tudo o que vemos fora corresponde ao que realmente parece, ok? E na maioria das vezes uma pessoa quando te pode passar que é muito abundante ou quando te pode passar aquela imagem que é uma pessoa, sei lá, a imagem que te possa passar, o que te vier à cabeça quando tu olhas para alguém e tu dizes, aí aquela pessoa, aí deve ter tudo, e tem isto e tem aquilo. Tenta compreender que às vezes, e na maioria das vezes, podes também estar relacionado com a postura da pessoa e com a confiança da pessoa, e eu também, novamente, eu digo, eu falo por experiência própria nesse sentido, porque muitas pessoas às vezes abordam e veem a minha postura, ou veem a forma como eu me visto, ou veem a forma como eu falo, e podem tirar uma ideia de eu ter uma vida assim, ou de eu ter uma vida assada, ou registar uma ideia que na maioria das vezes não é assim tão real quanto parece, ok? Então, até isto é muito interessante. É muito interessante porque as aparências de facto iludem e às vezes é muito interessante quando eu olho para pessoas que estão com uma confiança mais em baixo e têm uma energia espetacular. A quando, da mesma forma, eu às vezes observo pessoas que têm uma confiança brutal e a nível energético deixa muito a desejar, ok? E tem um caminho longo a percorrer para trabalhar ali o ego. E pronto, e aqui não é a questão de estar a julgar alguém, não de todo, não é o meu trabalho, mas é termos uma verdadeira consciência de que às vezes nós podemos olhar para os demais e questionar ou querer aquilo para a nossa vida e nem sempre, nem sempre, atenção, o que passa ou o que nós vemos é realmente assim como aparenta. Então tenta perceber quando tu olhas para fora, tenta perceber quem tu és, tenta perceber o que é que tu trazes ao mundo, tenta perceber que impacto é que tens para ti mesmo ou para ti mesma, os teus valores também. Tentar perceber aqui as qualidades que tu também carregas, porque se tu estás aqui nesta dimensão, tu és um ser único, portanto, és um ser individual, a tua centelha é única e o teu corpo é único. Então, isso é tão fantástico quando nós podemos apreciar isso em nós. E isso é muito interessante, ok? Então, eu acho que, acima de tudo, eu quero deixar neste vídeo uma motivação e espero mesmo deixar para tu realmente veres o teu verdadeiro valor, ok? Seja externo, seja interno, o que for, mas que haja este complemento e é isso, e que tu consigas, da mesma forma que tu vês esse brilho nos demais, que tu vejas esse brilho também em ti, sim? Então, eu espero que esta mensagem fique no vosso coração como, da mesma forma, eu estou a transmiti-la para vocês, e é isso. Então, fica aqui esta reflexão. Então, esperem para fazermos depois aqui mais vídeos e mais reflexões. Então, quando eu sentir, eu assim o farei. Sim, um beijo e bom fim de semana. Beijo!